E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes do desenvolvimento da ciência espacial, a Bíblia era considerada como um mito. No entanto, hoje a ciência mostra que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, o conceito do universo, na Idade do Bronze, estava distante da verdade. O conceito do universo dos antigos índios, o conceito do universo dos antigos sumérios. As pessoas antigas não podiam sequer imaginar que a Terra está suspensa no espaço. Mesmo assim, o livro de Jó, escrito 3.500 anos atrás, na mesma Idade do Bronze, menciona o conhecimento que a astronomia moderna obteve. Jó 26, verso 7, faz parar a Terra sobre o nada. A Bíblia descreve a Terra como se fosse tirada uma fotografia de um satélite. A datação por radiocarbono prova que o livro de Jó foi escrito 3.500 anos atrás, na Idade do Bronze. Surpreendentemente, o conhecimento da astronomia moderna foi registrado no livro de Jó, escrito na Idade do Bronze. Nesta época moderna, é um conhecimento comum que a Terra flutua no universo. Mas será que isso era comum na Idade do Bronze? Até 1687, quando Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal e provou que a Terra flutua no universo, as pessoas não acreditavam nas palavras da Bíblia. A Terra está suspensa sobre o nada. Mas ao passo que a ciência se desenvolve, ficou provado que os registros da Bíblia são verdadeiros. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas veja esta importante informação que Moisés, o autor do livro de Jó, nos dá em Jó, no capítulo 26, no verso 7. Jó 26, 7. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Moisés, que foi o autor do livro de Jó, escreveu isso no ano 1500 a.C. Moisés não acreditava como os egípcios. Imagine para alguém há mais de 3.500 anos falar sobre o vácuo, o vazio espacial. E veja agora essa outra antecipação da Bíblia em relação à ciência. Durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar lugares desconhecidos e muito distantes. Eles acreditavam que a Terra era como uma mesa reta e de repente o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão e lia a Bíblia, não pensava assim. Ele deixou o velho continente e descobriu a América em 1472. Quando Yuri Gagarin, em 1961, saiu pela primeira vez da atmosfera terrestre, ele disse: eu vejo a Terra e ela é azul e redonda. Agora veja em sua Bíblia o que o profeta Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, diz. O texto é Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Como Isaías poderia saber 600 anos antes de Cristo que a terra era redonda? Mas quem lia a Bíblia já poderia saber que a terra era redonda e que estava suspensa sobre o nada. O barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica, ou seja, o peso do vento. Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano Evangelista Torricelli, que viveu de 1608 a 1647. Entretanto, Moisés já dizia na Bíblia que o vento tem peso. Isso está no livro de Jó, no capítulo 28, verso 25. Leia comigo. Jó 28, 25. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas.
A Bíblia se antecipou 3.000 anos antes da ciência dessa vez. A Bíblia também registrou no livro de Salmos, capítulo 19, a translação do Sol 3.000 anos atrás. O qual o Sol, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, que se pia numa extremidade dos céus até a outra vai o seu percurso. No entanto, é no século XX que a humanidade descobriu que o Sol gira em torno do centro da galáxia. O Sol gira a uma velocidade de 250 km por segundo. Devido ao desenvolvimento da ciência, ficou provado que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, a Bíblia descreveu corretamente o interior da Terra. Jó 28, verso 5. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. É um conhecimento básico das geociências, que é um ardente lago de fogo debaixo da terra onde estamos. Porém, até o século XIX, as pessoas consideravam as palavras de Deus de que há um lago de fogo dentro da terra como um absurdo. Eles não acreditavam nisto. Isso porque a estrutura interna da Terra foi descoberta somente no século XX. O geofísico Andrija descobriu o manto em 1905 por meio de ondas sísmicas. O geofísico Beno descobriu o núcleo externo da Terra em 1930. A geofísica Indy descobriu o núcleo interno da Terra em 1936. Assim, a ciência moderna prova que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, ninguém conhecia o ciclo da água. Mesmo assim, na Bíblia escrito 3.500 anos atrás, se registrou o ciclo da água. No livro de Jó, 36, verso 27, porque atrai para si gotas de água, que de seu vapor destila em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Há 3 fases do ciclo da água: evaporação, condensação e precipitação. A energia solar evapora milhões de toneladas de água da superfície dos oceanos e rios. Quando esse vapor se condensa e forma nuvens. E quando essas nuvens de vapor colidem entre si e se convertem em gotas de água, então chove. O ciclo da água não era conhecido até os séculos XVI e XVII, quando Pierre Perrault e Edmundo Mariotti o descobriram através de experimentos científicos. Os registros da Bíblia são verdadeiros. Através da ciência, grandes cientistas da história ficaram absolutamente convencidos de que Deus existe e de que a Bíblia é verdadeira. Deus, que é bom, criou o universo ordenadamente para nós, astrônomo Nicolau Copérnico. O sistema mais lindo do Sol, planetas e cometas só pode proceder da sabedoria e poder de um ser inteligente e poderoso, Isaac Newton. E na explicação do seu poder é chamado de Deus, físico Isaac Newton. Os descobrimentos científicos revelam um universo que concorda com as opiniões religiosas, Nobel da Física Charles Townsend. Portanto, a Bíblia é verdadeira no aspecto da ciência. E também está acima da ciência moderna. O Todo-Poderoso tem demonstrado suficientemente sua grandeza tanto nas Escrituras como na ciência. O problema não está na deficiência da parte de Deus, mas na nossa obscuridade. Então era 33, verso 22. 22, ok. Eu vou ler aqui, diz assim: como não se pode contar o exército dos céus. Vou parar aqui. Esse texto fala que não é possível, o exército dos céus foi entendido desde o princípio como estrelas. E os planetas e astros que existem. Desde o início, esse texto foi entendido como, olha, Deus está dizendo aqui que é impossível contar o número de estrelas que existem no céu. Quando a Bíblia foi traduzida do original em aramaico, em hebraico, para o grego, a tão famosa tradução da Septuaginta, tendo em vista que na época que foi traduzido o Império Grego é que dominava o mundo, a língua grega era a língua mais difundida,
seria o inglês dos nossos dias. E naquela época, vários estudiosos, vários cientistas, na época os cientistas eram chamados de filósofos, tiveram a oportunidade de estudar esse livro, estudar esse texto. E ao estudar esse texto, os cientistas, principalmente os filósofos gregos, eles ficaram espantados com esse verso, dizer, não é possível contar as estrelas do céu. Mas acontece que os cientistas sentaram na calçada das suas casas e apontaram o dedo para os céus, começaram a contar as estrelas e no fim de uma semana ou duas, chegaram a um número. Olha, tem 1024 estrelas, certo? E aí outros cientistas publicaram outros artigos dizendo, não, olha, na verdade eu contei 1050 ou 2000. Então, mas o consenso entre esses filósofos foi o seguinte, a Bíblia está errada. Isso é ridículo dizer que não é possível contar as estrelas do céu, porque nós contamos. Seja 1024, 1050, não, ou seja, infinito. Era um número pequeno, dava para se contar. É. Isso que é interessante. Mas o incrível disso é que por mais de 1500 anos, a ideia científica aceita no planeta, no nosso planeta, até próximo de 1600, do ano de 1600, era que havia um número limitado de estrelas no universo. Até que o telescópio foi desenvolvido, e quando os cientistas começaram a utilizar essa nova ferramenta científica, eles viram, nós estivemos errados por mais de 1000 anos. Ok, então até 1600 o número aumentava, mas era sempre um Não, na verdade o número era praticamente constante. O número era pequeno, era um número que as pessoas diziam, não, olha, dá para contar, a Bíblia é ridícula, essa história. Até que com o desenvolvimento tecnológico foi possível fabricar, né, em torno do século XV, XVI, o XVII, eles começaram a desenvolver essas ferramentas para a astronomia. Foi que eles disseram, olha, nós estávamos errados esse tempo todo. E eu fico imaginando hoje quantas outras teorias científicas daqui a alguns anos serão provadas. Olha, vocês estavam errados, gente. Nos últimos 200 anos nós pensamos errado. Certo. E esse verso é um verso incrível com relação à astronomia. Um verso tão antigo dizendo claramente, não há limite. Não há limite. E hoje, quanto mais nós desenvolvemos os nossos telescópios, quanto mais se estuda a astronomia, mais se chega à conclusão, gente, o universo é grande demais. Essa coisa é simplesmente impressionante e não tem fim. O que nós sabemos é mínimo em comparação com o que realmente ainda existe. O telescópio Hubble, por exemplo, ele colocou o homem, né, lógico, ele colocou a sua lente direcionada a um ponto no espaço sideral e tirou uma fotografia. E foi realizada essa fotografia. Também você pode baixar no site. Cada ponto luminoso desse aqui, ele é uma galáxia. Uma galáxia é o quê? O que é uma galáxia? É um conjunto de estrelas, não é isso? Constelação é o quê? Não, desculpa. Constelação é um conjunto de estrelas. E galáxia é o quê? Conjunto de quê? Constelação. Muito bem. Então, aqui estão as galáxias. Cada galáxiazinha dessa aqui, essa visão do Hubble, existem milhões e bilhões de estrelas. Agora, o problema é que quando os cientistas viram essa foto, eles falaram, bem, existem muitas galáxias sim, mas existem partes que parece que não tem criado nada, né? É um vazio o universo. Aí a gente fala, vamos fazer um outro teste. Pegaram o Hubble, ampliaram a sua capacidade de fotografia, aumentaram a lente, focalizaram justamente num espaço vazio que, hipoteticamente vazio, aqui. E aí eles focalizaram ali e tiraram uma foto. E dentro daquela, quantas galáxias? São cerca de 400 bilhões de galáxias. E cada uma mais ou menos com 400 bilhões de estrelas. Ou seja, cada pontinho desse aqui é uma galáxia. Não é estrela, não, é galáxia. Ou seja, grandiosidade da criação de Deus. Deus, ele é um ser infinito. Aí por isso que vamos viver a eternidade, porque Deus é infinito. Entende? E Deus continua criando. Deus, ele continua desenvolvendo, expandindo sua criação. Por isso, em Salmo 147, verso 4, diz que Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Nosso Deus Todo-Poderoso. Tá? Aqui é só
um auditório de uma cúpula de um planetário. Né? Então existem milhares, bilhares de galáxias, e cada uma de uma forma, cores diferentes. Em cada uma dessas galáxias existem bilhões e bilhões de estrelas. Né? Aqui são fotografias que eles tiraram de galáxias em movimentos que se chocam. E interessante que eles dizem, a ciência diz, que quando uma vai se encontrando com a outra, elas vão se atravessando e não há nenhuma colisão de estrelas ou de planetas. Ou seja, Deus ele é perfeito na sua arquitetura. As suas leis físicas são perfeitas. Existe um outro verso na Bíblia também que traz uma luz muito forte, estamos falando de estrelas. Posso fazer essa alusão aqui à luz. O livro de 1 Coríntios. Ok. Vamos lá, no Novo Testamento tem um texto interessante. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, tem um texto bastante interessante sobre essa questão de astronomia. Algo que também passou bastante tempo até que as pessoas pudessem perceber. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 41. Eu vou ler aqui no 1 aos Coríntios, no capítulo 15, verso 41, que tem um texto bastante interessante. Diz assim: uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, e uma estrela difere em glória de outra estrela. Essa expressão aqui está mostrando claramente que há no universo diferentes tipos de estrelas. Isso é algo que foi descoberto recentemente. Hoje nós sabemos que há estrelas que nós chamamos de supergigantes, estrelas anãs, estrelas azuis, estrela azul, e sempre há diferentes tipos de estrelas. E era algo que a própria ciência demorou muito tempo para poder entender isso. Enquanto a Bíblia já trazia. Já falava isso. Já fazia essa alusão clara. Interessante. De que havia essa distinção entre diferentes estrelas. E nenhum dos apóstolos, até onde eu sei, foi na Apolo 11 e conseguiu viajar pelo espaço e fazer esse estudo. Um pouco tinha telescópio, ninguém tinha isso. Mas nós temos aquele que construiu as estrelas, né? E ele poderia muito bem explicar aos apóstolos e inspirá-los e aos escritores bíblicos para deixar marcas claras. Gente, esse livro é um livro que contém ciência verdadeira. Vamos ver a maravilhosa criação do universo. Livro de Salmos, capítulo 19, versículos 1 e 2 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia e a ciência. O que a Bíblia fala de ciência? Que a Terra é redonda e está suspensa no espaço sideral. Quantas vezes no passado quem levantou essa hipótese era perseguido, era considerado como louco? Quantas vezes as pessoas ou os cientistas, como Copérnico, como Galileu e outros, diziam que a Terra não era o centro do universo e que ela tinha movimentos, e essas pessoas eram perseguidas na Idade Escura, principalmente pela cultura religiosa da época, que não permitia a liberdade de consciência, perseguia os verdadeiros cristãos, não permitia que a ciência se desenvolvesse. Mas a Bíblia já falava de ciência. Jó, capítulo 26, falava: ele, Deus, suspende a terra sobre o nada e marcou um limite circular sobre a superfície das águas. Isaías 40, verso 22 diz: ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Notem, a Bíblia, séculos antes do nascimento de Jesus, já dizia que a terra era redonda e ficava suspensa no espaço sideral. E o homem demorou tanto tempo para descobrir isso. Deus sustenta o universo, sendo ele, em Hebreus 1:3, sendo ele o resplendor de sua glória, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Os cientistas, eles estimaram o peso do planeta Terra em 6 sextilhões de toneladas. Então vocês imaginem uma massa de 6 sextilhões de toneladas ficar suspensa no espaço sideral, sobre o nada. Ou seja, quem sustenta tudo? A palavra do poder de Deus.
A terra gira e a Bíblia diz que gira. Jó 38:14 diz: a terra se modela como barro debaixo do cimo. Vocês já viram aquele olheiro quando ele vai fazer o barro que roda? Já viram isso? Aquele movimento ali em torno daquele eixo é um movimento de quê? De rotação da terra, do disco, né? Ou seja, Jó, aqui no capítulo 38, verso 14, está dizendo que a terra se modela. A palavra em hebraico, né, hak, significa girar, como o barro debaixo do selo. Ou seja, aqui Jó está falando que a terra tinha um movimento que nós hoje conhecemos, simples, como um movimento de rotação. Isaías 24, verso 19, diz: a terra violentamente se move. Violento? Eu não preciso me segurar em nada para não cair. Eu estou sobre a superfície da terra. Neles pôs uma tenda para o sol e seu percurso desde uma extremidade do céu à outra. Ou seja, está falando que a Terra faz um percurso no espaço sideral. E agora vamos comprovar na ciência o que a Bíblia diz. Hoje os cientistas sabem, nós também sabemos, que a Terra tem um movimento de rotação. E quando Isaías falou que ela se movia violentamente, é porque esse movimento tem 1.500 km por hora em torno de si mesmo. De oeste para leste. Ou seja, é violento ou não é os 1.500 km por hora? E esse movimento nos dá o quê? Os dias, não é isso? Ou seja, é um movimento de rotação. E o movimento que ele faz em torno do Sol, como se chama? É um movimento de revolução. Acabou esse termo translação, não existe mais, é revolução, ok? Então, esse movimento de revolução é um movimento que dura quanto tempo? Para ele dar uma volta completa no Sol? 365 dias, um ano. Ou seja, a 107 mil km por hora. Ou seja, a 107 mil km por hora a Terra fica girando em torno do Sol. E a gente nem sente, né? Ele também fala sobre a luz. Ele fala que a luz corre um percurso. Jó também fala, onde está o caminho para onde se difunde a luz? Hoje a gente sabe que a luz tem uma velocidade, não sabemos? Que é 300 mil km por segundo. Por exemplo, se você tivesse uma lâmpada lá na distância do Sol e acendesse ela aqui na Terra, ela levaria 8 minutos para alcançar a atmosfera da Terra. Ou seja, a velocidade com que ela vem, de acordo com a distância, vai dar o tempo que ela vai chegar, não é isso? É simples, o espaço é igual à velocidade vezes o tempo. Você quer saber o tempo, espaço sobre velocidade, não é isso? É simples. Então, a Bíblia também fala da pressão atmosférica. Olha lá, Jó 28, 25. Quando regulou o peso do vento. O que é o peso do vento? O que é o peso do vento hoje, que a gente sabe? A gente mede o peso do vento com que instrumentozinho? Mede pressão. Barômetro. Isso aí. Entendeu? Ou seja, o peso do vento é a força com que a massa de ar faz sobre o quê? A superfície da Terra. Né? E a massa de ar sobre o globo terrestre tem uma massa de 5 quatrilhões de toneladas. Ou seja, tem peso, é a pressão atmosférica. Nosso Deus, Ele coordena todo o universo. Por isso, Jó está dizendo assim, ó, sabe tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer as tuas influências sobre a terra? Quem somos nós? Não somos nada. E ainda desafiamos a Deus. Quem pôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Por que o meteoro não cai aqui no planeta Terra? Em lugares habitados? Por quê? Porque Deus coordena todo o universo. Por quê? Aqui um meteorito que caiu no deserto do Arizona, o diâmetro da cratera que ele foi de 1 km. Imagine se cai no centro da cidade de São Paulo. O que vai acontecer? E Deus não permite isso, por quê? Porque Ele coordena todo o universo. Porque Ele ama as suas criaturas. Porque Ele quer você nos céus. Porque Ele quer te dar uma oportunidade de você transformar a sua vida. Ele quer te dar uma oportunidade
para você reconhecer que você tem que ser totalmente dependente dele. Ele quer te dar uma oportunidade de teu caráter ser transformado à semelhança do de Jesus. Que você olhe para Jesus como seu Salvador, mas como seu exemplo, Senhor, também. E siga tudo que Jesus disse, para que você seja uma nova criatura, para que você realmente seja um homem honesto, puro, santificado e promova em sua vida os frutos do Espírito Santo. Por isso ele não permite essas coisas. Então, por que Deus criou no sistema solar um planeta Júpiter como um escudo para o planeta Terra? O planeta Júpiter ele é 317 vezes maior que o planeta Terra. E ele serve como um escudo. Olha só o que aconteceu no ano de 1994. O cometa Levi-Shumaker tem o nome dos dois cientistas que descobriram. Em 94, eles descobriram, ali está as fotografias de esse cometa se chocar contra o planeta Júpiter. A cratera, aqui está a foto dele, você pode ver. Isso aqui é tudo fotografia da NASA. Essas fotografias, aqui está o buraco da cratera. Esse buraquinho aqui na cratera, nessa fotografia, foi estimado, sabe de tamanho? Do tamanho do nosso planeta. Imagine se um meteoro desse cai no planeta Terra. Entende? A distância perfeita entre o Sol e a Terra, que proporciona a vida no nosso planeta, se a Terra fosse um pouquinho mais próxima do Sol, nós não teríamos condições de vida pelo calor. Se a Terra fosse um pouco mais distante, não teria. O eixo de inclinação da Terra também proporciona as estações do ano à medida que a incidência dos raios solares vão incidindo nesse ângulo de inclinação, nesse eixo de inclinação, proporciona as estações do ano, para que a gente possa comer as frutas das estações, para que a gente possa sentir o calor, o frio. Tudo Deus criou da forma perfeita. Por isso, Jó faz um desafio. Alguém acaso ensinará ciência a Deus? Será que o doutor, pós-doutor de astrofísica, isso daí, e filosofia, e vai ensinar ciência ao nosso Deus? Ou não? E nós sabemos que, infelizmente, atualmente, quando a ciência ela vai abordar tópicos, ela coloca a religião de lado. Não é isso? Para a ciência, a religião hoje está o quê? Está com prazo de validade vencido. Não é isso? Mas Paulo, ele diz assim, em Romanos 1, 18 a 25. Tais homens, esses homens que eu acabei de citar, são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando